Queridos, vamos dar continuidade aqui. Nós já estivemos louvando aqui nesse início de culto, como é bom louvar ao Senhor. Mas nós vamos falar aqui, lá no livro de Ruth, no capítulo 1, sobre recomeço. Recomeçar é uma experiência que faz muito, vamos dizer assim, que está muito ligada à vida humana. Nós temos que recomeçar em muitos momentos da nossa vida. E pensar em recomeço agora, no final de um ano, pertinho do início de um novo ano, é algo que a gente precisa pensar, né? Porque recomeçar muitas vezes é preciso, é necessário. Quando nós fechamos um ano, é como se a gente encerrasse uma etapa e fôssemos partir de uma nova etapa, um novo ano. A gente vai receber aí 365 dias das mãos de Deus, como novas 365 oportunidades para nós fazermos algo que seja relevante para as nossas vidas, para a vida das pessoas, para o reino de Deus. E nós precisamos pensar que muitas vezes o recomeço para muitas pessoas não é tão simples e não é tão fácil como é para outras. O recomeço de cada um tem as suas características, tem as suas particularidades. E quando nós falamos aqui de Ruth e de Noemi, por exemplo, recomeçar para elas não foi fácil, mas é interessante nós entendermos, nós temos toda a compreensão da história, porque nós conhecemos o início, o meio e o fim da história, tanto de Ruth como de Noemi, e sabemos que o final da história de Ruth foi muito abençoado. Ela se tornou bisavó de Davi, do rei Davi, né? Então ela entrou na linhagem real, né? Então Deus preparou algo para ela que ela não esperava receber. Deus preparou algo para ela que ela não tinha noção que ela receberia. Deus preparou uma experiência para a vida dela, que ela talvez, se ela fosse pensar lá atrás e entender isso, ela não se acharia digna dessa situação. Primeiro porque ela era moabita, ela não era, vamos dizer assim, participante das tribos de Israel. Ela era uma estrangeira, né? E nessa época uma estrangeira não tinha acesso a muitas coisas quando se fala das promessas de Deus. Mas Deus escolheu Ruth para ser bisavó de Davi e entrar aí na linhagem real do rei Davi e consequentemente também na linhagem de Jesus, porque Jesus também está nessa linhagem, né, como aquele que faz parte da tribo de Judá. Mas olha aqui, vamos lá, capítulo 1 do livro de Ruth, diz assim, versículo 5: E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe para a terra porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. Versículo 16: Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Amém? Olha que declaração forte, irmãos, de uma nora para uma sogra. E aqui nós vamos meditar nessa noite pensando assim, que recomeçar é possível. Elas tinham agora um novo desafio, recomeçar a vida, mas recomeçar a vida sem os maridos, porque Noemi, ela havia perdido o seu marido e os seus 2 filhos, e os seus 2 filhos, um deles era marido de Ruth, ou seja, nós temos aqui 2 viúvas, uma se apoiando na outra, e as 2 se apoiando em Deus.
uma se apoiando na outra, mas as duas se apoiando em Deus. E elas começaram então a caminhar em direção a um recomeço de vida. E o que esse texto aqui nos ensina? O que essa experiência relacionada à vida de Ruth e Noemi nos ensina nessa noite sobre recomeço? Queridos, recomeçar bem é possível. Quando? Quando encontramos na fé forças. Quando encontramos na fé forças para nos levantarmos diante das duras perdas da vida. Recomeçar é possível, e recomeçar bem é possível quando pela fé nós encontramos forças para nos levantarmos diante das duras perdas da vida. Essas mulheres, elas perderam seu sustento, elas perderam seus maridos, mas elas estavam caminhando. Elas haviam perdido não somente coisas importantes, elas haviam perdido pessoas importantes, mas estavam caminhando. A minha pergunta para você: o que você perdeu em 2025 que era importante para você? O que você perdeu em 2025 que você olha para trás e diz, faz falta, está fazendo falta? Você olha para trás e diz, olha, perdi e está fazendo falta. Talvez um recurso, talvez uma condição financeira, um emprego, talvez uma pessoa. Eu quero dizer para você, querido, apesar das perdas, eu e você temos um grande desafio, que é recomeçar sem aquilo que perdemos. É possível avançar sem aquilo que perdemos. Por mais importante que aquilo seja, por mais importante que aquela situação seja, por mais relevante que aquela situação seja na nossa vida, na nossa felicidade, às vezes nós temos que recomeçar apesar das perdas. Elas tinham duas opções: olhar para as perdas e dizer, vou ficar aqui me lamentando, vou ficar chorando, não tem como avançar, não tem mais esperança, não tem como fazer mais nada, estamos perdidas. Elas poderiam agir assim, mas a Bíblia diz que elas olharam para o Deus de Israel, que estava fazendo grandes coisas em favor do seu povo. Elas olharam para o Deus de Israel, elas olharam para o Deus de Judá, e elas disseram, Ele está fazendo na vida deles, pode fazer na nossa também. Uma das coisas que nós precisamos fazer, irmãos, quando perdemos, quando passamos por perdas, quando passamos por situações de sofrimento relacionados a perdas, a situações difíceis da nossa vida, nós temos que olhar para Deus, porque Deus existe para nós. Amém, irmãos? Deus existe para cada um de nós, porque nós somos o povo da fé. Aonde que elas encontraram forças para se levantar? Aonde que elas encontraram forças para caminhar? Na sua fé em Deus. Por que pela fé a gente consegue encontrar forças? Porque a fé nos revela que Deus existe e que Ele é poderoso para fazer coisas grandes em nosso favor. Então elas estavam olhando para Judá e elas ficaram sabendo que Deus estava abençoando o povo e Deus estava derramando bênçãos sobre aquela nação da onde elas saíram. O pão que aquele povo precisava receber, Deus estava enviando sobre eles. E elas estavam num lugar de pobreza, elas estavam num lugar de sofrimento, mas crendo que elas poderiam também receber as bênçãos que Deus estava operando ali em favor do seu povo. Eu quero dizer para você, querido, o que Deus está fazendo em muitas vidas, nesse tempo Deus pode fazer na sua. A provisão que Deus está dando a muitas pessoas hoje é a provisão que Deus pode entregar para você. O que você não pode fazer é parar de caminhar na fé porque as perdas chegaram, parar de caminhar na fé porque o sofrimento alcançou a sua vida, parar de caminhar na fé porque as coisas ficaram difíceis. É nas dificuldades que nós vemos o valor da fé.
É nas dificuldades que nós vemos o quanto Deus é poderoso para mudar circunstâncias e situações da nossa vida. E a Bíblia está cheia de histórias de pessoas que recomeçaram a vida porque não desistiram de caminhar na fé, crendo que Deus era poderoso para mudar a sua sorte. Quem crê que Deus pode mudar a sua sorte? Irmãos, havia uma mulher com fluxo de sangue. Isso está lá no Novo Testamento. Uma mulher que tinha uma hemorragia. Uma mulher que já havia gastado todos os seus recursos com os médicos e não havia resolvido o seu problema. Mas aquela mulher não desistiu de acreditar que havia um recomeço para ela. Que haveria um recomeço para ela sem o fluxo de sangue. Que haveria um recomeço para ela sem a enfermidade. E esse recomeço veio à medida que ela começou a caminhar, olhando para Jesus e crendo que se tão somente ela tocasse no seu manto, ela seria curada. E a cura veio para aquela mulher. Ela recomeçou a vida. Ela recomeçou a vida sem o fluxo de sangue. Por quê? Porque ela não desistiu, porque tudo estava difícil, porque as dificuldades eram grandes, porque ela havia se decepcionado, porque ela havia perdido seus recursos ao investir em tratamentos médicos para buscar a cura para a sua vida. Ela poderia ter desistido, sim ou não, irmãos? Mas ela não desistiu. Como é que eu posso começar 2026? Crendo que as coisas que não aconteceram em 2025 podem acontecer em 2026 pela fé. Amém? Pela fé. Não aconteceu, mas pode acontecer. Não aconteceu, mas eu não vou desistir de crer que pode acontecer. A fé denota perseverança. Quem tem fé, persevera. E quem persevera demonstra que tem fé. Então essas duas situações estão relacionadas à perseverança. Existe até uma doutrina bíblica que se chama a perseverança dos salvos, que diz o seguinte: que aquele que verdadeiramente é salvo perseverará até o fim. Vai vir as lutas, vai vir as perdas, vai vir as dificuldades, mas porque ele é salvo e porque ele tem fé, ele persevera. As lutas vêm, mas a perseverança te ajuda a vencer todas elas. Ruth e Noemi são para nós um exemplo clássico de perseverança diante das lutas, diante dos problemas, diante das dificuldades. Duas mulheres que perderam seus maridos, mas não desistiram de caminhar, crendo que as coisas poderiam mudar. Duas mulheres que poderiam ter se entregado ao sofrimento, ter se entregado à derrota, ao fracasso, mas que levantaram suas cabeças e disseram: não, nós vamos caminhar em direção ao Deus de Israel. Coisas grandes vão acontecer conosco à medida que nós caminharmos em direção a Ele. E aconteceram. Você que está aqui nessa noite, você tem uma missão: continuar caminhando em direção à vontade de Deus, continuar caminhando em direção a Deus, continuar caminhando em direção ao propósito de servir ao Senhor e de se aliançar com Deus todos os dias, de fazer valer a pena na sua vida a aliança que Ele estabeleceu com você. Embora elas não estivessem em Judá, embora elas estivessem em Moabe, Deus tinha uma aliança com elas, porque elas faziam parte do povo de Deus. Deus tinha uma aliança com aquelas mulheres, e elas acreditaram nessa aliança e permaneceram firmes nessa aliança. E eu quero dizer para você, querido, Deus tem uma aliança comigo e com você em Cristo. Essa aliança não pode ser quebrada, ela está firme, ela está em pé, e nós podemos crer que dentro dessa aliança tem vitória, tem bênção, tem restituição, tem restauração, tem tudo que nós precisamos, se nós não desistirmos, se nós não pararmos, se nós não jogarmos a toalha.
Por quê? Porque os problemas chegaram. O problema vai chegar. Faz parte da vida, né? Pastor, e se 2026 os problemas forem maiores? Não desanime, porque os problemas podem ser maiores em 2026, podem até ser maiores do que você, do que a sua capacidade, mas nunca serão maiores do que o seu Deus. Por maior que seja o problema, ele sempre será pequeno diante de Deus. A gente sempre tem que trabalhar com o entendimento de que vamos dizer assim, o senso de grandeza que deve governar a nossa vida é aquele que se baseia em Deus e não nos problemas, não nas coisas, não nas dificuldades. Foi assim que Davi venceu. Quando todo mundo estava diante de Golias, vendo um problema invencível, vendo um problema intransponível, Davi olhou e disse: quem é esse incircunciso filisteu que tem afrontado o exército de Deus vivo? Em outras palavras, Davi está dizendo assim: a briga dele não é comigo, é contra Deus, e contra Deus ele já perdeu. Eu só vou lá para ser o instrumento que Deus vai usar para sacramentar a vitória que já é dele, porque a vitória não é minha, a vitória é de Deus, mas ela será operada através da minha vida. Ela será operada através da minha vida, porque Deus precisa de uma pessoa só que tenha coragem de ir lá e dizer: eu vim aqui em nome do Senhor dos Exércitos, e pegar e jogar uma pedrinha nele. Então, se Deus precisa de uma pessoa para isso, eu estou aqui. Irmãos, muitas vezes Deus só precisa da nossa coragem, Deus só precisa da nossa disposição de enfrentar os problemas, porque o restante é com Ele. Vencer o problema, mudar a sorte, fazer a mudança acontecer, é Deus que vai fazer. Mas você só precisa ser a pessoa que vai ter coragem de enfrentar a dificuldade. 2026 pode ser um ano de novas experiências para você, para mim, para esta igreja, se nós não tivermos, irmãos, medo de encarar as nossas perdas e avançar, crendo que o Deus a quem nós servimos é poderoso para reverter todas essas situações da nossa vida. O que nós não podemos ficar é olhando para as perdas, olhando para as dificuldades, olhando para as coisas que devem ficar para trás. Como disse o apóstolo Paulo: esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão adiante de mim. Então, qual é a direção para onde nós temos que olhar? É para frente ou para trás, irmãos? Para frente, sempre para frente. É adiante de você que estão as suas vitórias. Não é no seu passado, é no seu futuro. O passado é aquilo que você não pode mudar. O futuro é aquilo que está pronto para ser entregue a você. Então nós precisamos caminhar em direção ao futuro. Segundo, irmãos, é possível recomeçar bem quando nós conseguimos andar com pessoas desanimadas sem desanimar. Porque às vezes vai ser colocado do nosso lado pessoas que estão desanimadas. Noemi era uma mulher que estava caminhando na fé, mas ainda carregava um desânimo no coração. Estava desanimada em muitos momentos, só falava de coisas negativas, mas Ruth estava do lado dela. Ruth não perdia o ânimo, Ruth estava sempre animada. Quem é você hoje? Você é a pessoa que está desanimada, ou você é a pessoa que, apesar dos problemas, está sempre animada? Quem é você, Ruth ou Noemi? O desânimo de Noemi era algo tão forte que ela tentou de todas as maneiras afastar Ruth dela.
né? Eu sou uma pessoa que não vale a pena você investir sua atenção, seu amor. Enfim, ela olhava para si como alguém que não merecia a atenção da sua nora, mesmo porque ela não tinha mais filhos. E ela pensava assim: o que essa jovem vai querer andar comigo? Eu não tenho nada para oferecer para ela. Mas só que Ruth estava sempre animada. Não, eu vou contigo. Aonde você deitar, eu deitarei. Aonde você dormir, eu dormirei. Aonde você morrer, ali eu morrerei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. Olha que palavras de ânimo, irmãos, né? Palavras encorajadoras. Tipo assim: você não está sozinha. Você pensa que está só, mas eu estou do seu lado para te ajudar. Como é bom quando a gente encontra alguém que está animado para caminhar conosco, que está animado para nos ajudar na hora das nossas dificuldades. E Ruth era essa pessoa. E talvez você precise ser Ruth na vida de alguém. Talvez na tua vida exista alguém desanimado, alguém que tem dificuldade para caminhar, alguém que tem dificuldade para avançar, e você tem que estar aí do lado, dizendo: não, vamos desistir, vamos caminhar, vamos avançar. Aonde você estiver, eu vou estar contigo. Você é seu apoio, porque nós compartilhamos na mesma fé. O teu Deus também é o meu Deus. É Ele que vai nos ajudar. Então, olha só, Ruth era o apoio na vida de Noemi. Noemi não sabia que o ânimo de Ruth seria o instrumento que Deus usaria para mantê-la em pé, para que elas voltassem juntas para ajudar. E muitas vezes é assim, irmãos, a gente tem que se manter em pé para que outras pessoas não caiam, para que outras pessoas não vacilem, para que outras pessoas não entreguem os pontos. Talvez a sua casa tenha uma Noemi que está desanimada, que está enfraquecida, que está abatida, mas você foi levantado para ser alguém que vai ser útil na vida dessa pessoa. Deus vai te dar força, Deus vai te dar ânimo para você andar com pessoas desanimadas sem desanimar. Amém? Amém, queridos? Terceiro ponto: é possível recomeçar bem quando reconhecemos nossos erros, nos arrependemos e mudamos de direção. O fato é que ir para Moabe foi um erro. Eles foram para Moabe num momento de fome, num momento de seca, e aí Elimeleque, marido de Noemi, ele olhou para os campos de Moabe e viu que lá tinha pão. Naquele momento ele agiu pela razão. Ele não viu pão em Judá, ele viu pão em Moabe e falou: vou para lá. Só que ele agiu pelo que seus olhos viam. Ele agiu pela razão, por aquilo que ele via, por aquilo que ele podia ver, tocar, por aquilo que era concreto aos sentidos da carne. Então ele agiu pela razão e pelo que a razão mostrava para ele, ao invés de agir pela fé, para ver lá na frente o que os olhos dele não estavam mostrando para ele, mas que Deus ia fazer. Porque viver pela fé é assim, irmãos: você não está vendo, mas você está crendo que você vai ver. E as pessoas que ficaram em Judá, elas creram, elas não saíram de lá, elas ficaram esperando Deus agir. E às vezes esperar Deus agir é complicado para muitos crentes. Pastor, para quem que é complicado esperar Deus agir? O crente ansioso, aquele que quer as coisas para ontem, que tem dificuldade para esperar, que tem dificuldade para orar e esperar o agir de Deus. Só que eles esperaram e o agir de Deus veio. Só que Elimeleque não teve paciência, ele foi para os campos de Moabe. Só que os campos de Moabe era um lugar, era uma terra amaldiçoada. E lá nos campos de Moabe ele encontrou a morte. Ele morreu lá, juntamente com seus filhos. Ou seja, tinha pão, mas tinha morte. Em Judá não tinha pão, mas tinha vida.
quem ficou em Judá não morreu de fome. Mesmo que aparentemente os recursos materiais eram mais escassos, mas Deus estava ali dando vinho ao seu povo. O que isso quer dizer para nós? Que muitas vezes nós temos que parar de confiar no material e confiar mais no espiritual. Porque muitas vezes, irmãos, parece que é mais fácil a gente se apoiar naquilo que é material, naquilo que os nossos olhos veem. Mas muitas vezes aquilo que é material pode trazer problemas mais sérios para nós do que aquilo que a gente está temendo por confiar em Deus. Quem confia em Deus não perde. Amém? Fala para o seu irmão, e quem confia em Deus não perde. Não perde, irmãos. As pessoas que ficaram lá não perderam por confiar em Deus, mas Elimeleque perdeu sua vida por não confiar em Deus. Ele preferiu confiar nos campos de Moabe, e nos campos de Moabe ele morreu. Irmãos, por que nós erramos? Quais são as causas, muitas vezes, dos nossos erros? Primeiro, a gente erra por precipitação. O que é precipitar-se? É você agir de forma, vamos dizer assim, fora do tempo. Precipitação é você agir fora do tempo, é você agir antecipadamente, fora do tempo. Você tinha que esperar um tempo, mas você agiu antes. Isso é precipitação. E às vezes por precipitação a gente erra, a gente falha, a gente se complica. Esaú, por uma questão de querer saciar a sua fome, ele se precipitou e vendeu a sua primogenitura. Perdeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Foi precipitado. Jefté, ao ganhar uma vitória, disse para Deus: primeira pessoa que sair na porta eu vou sacrificar. Quem que saiu na porta? A filha dele. Olha que voto precipitado. Não precisaria ter feito isso, mas imagina a dor que ele teve e ter que cumprir aquele voto. Saul não esperou Samuel chegar para oferecer o sacrifício. Fez o sacrifício. Daqui a poucas horas depois chegou Samuel. Falou: olha, você se precipitou e Deus te reprovou. Uma outra situação que nos faz errar é a raiva. Por isso eu digo: com raiva não decida nada. Naamã ficou com raiva porque disseram para ele dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Ficou com raiva. Aí começou a ir embora. Ele ia desistir da bênção porque tomou decisão com raiva. Com raiva a gente erra. Incredulidade. Abrão e Sara acabaram tentando ajudar a Deus, se complicaram. Orgulho. Rei Uzias entrou no santuário, quis queimar incenso no lugar dos sacerdotes, ficou leproso. E a valorização das coisas materiais em cima das espirituais. Elimeleque olhou para os campos de Moabe, valorizou o material e desprezou o espiritual. Trouxe morte sobre a sua vida. Existem erros que custam caro, existem erros que não têm reparação. Por isso a gente tem que pensar muito bem antes de tomar decisões. Então, elas viram tudo isso. O que elas pensaram? Vamos nos arrepender e vamos mudar a direção da nossa? Vamos sair de Moabe e vamos voltar para Judá. Então muitas vezes, irmãos, recomeços abençoados são possíveis quando a gente tem a humildade de reconhecer erros e mudar a direção, mudar as atitudes da nossa vida. Às vezes a gente precisa se arrepender de posturas, de julgamentos que a gente faz sobre pessoas. Às vezes a gente precisa se arrepender de manias que a gente tem e que a gente carrega com a gente, e aquilo está trazendo problemas para a vida da gente. Às vezes a gente precisa se arrepender de atitudes que têm trazido problemas.
e não vitórias, para que a gente possa começar bem o novo ano. Como é que você quer começar bem o novo ano? Caminhando na mesma direção errada que você estava caminhando anteriormente. Então, se você quer começar bem, mas você está caminhando numa direção errada, você precisa se arrepender, mudar a direção e caminhar numa direção oposta. Amém, queridos? Quarto ponto: se você quer começar bem, ter um recomeço abençoado, ame e invista em pessoas sem esperar nada em troca. Qual que é a atitude que Deus espera de nós? Que a gente ame as pessoas, independente de quem elas são, independente do que elas vão fazer por nós. Nós temos que amar as pessoas simplesmente para fazer a diferença na necessidade delas, como Ruth fez com Noemi. Noemi era uma pessoa que precisava de Ruth, e Ruth estava lá. Ruth amou Noemi, independente do que Noemi poderia fazer por ela, e lá na frente ela foi abençoada por isso. Porque quando a gente age assim, a gente está se identificando com Deus, porque Deus é assim. Deus, ele não ama procurando algo em troca, ele ama olhando para a necessidade daquele que ele ama. Foi assim que ele amou cada um de nós. Deus não nos amou esperando algo em troca. Deus nos amou porque ele queria fazer a diferença nas nossas necessidades, e a maior delas era a necessidade da salvação. Então Deus nos amou para nos dar salvação, acima de tudo nos dar a salvação e todas as demais coisas que nós precisamos. Então eu quero dizer para você, querido, dentro do amor de Deus pela tua vida, você pode descansar na certeza de que existe um Deus que cuida de você porque Ele te ama. Porque Deus te ama, Ele provê. Porque Deus te ama, Ele entra com cura. Porque Deus te ama, Ele entra com livramento na sua vida. Porque o amor de Deus faz Ele agir em seu favor. Pastor, qual é a certeza que eu posso ter em 2026? Você pode ter a certeza de que, pelo fato de Deus te amar, Ele vai agir em seu favor. Situações que você vai enfrentar, você não vai enfrentar sozinho. Deus vai estar com você para te ajudar. Amém? Irmãos, caminhando para o fim, nós podemos recomeçar bem quando cremos que escolher Deus é a melhor opção e grandes coisas vão acontecer a partir dessa escolha. Ruth, ela disse algo muito forte. Ela disse: o seu Deus será o meu Deus. Ruth nos faz entender, irmãos, que a melhor escolha da nossa vida é Deus. Quando nós escolhemos Deus, quando nós escolhemos servir a Deus, nós estamos escolhendo tudo que nós precisamos para sermos felizes, porque tudo está em Deus. Tudo que nós precisamos está em Deus. Então, quando ela escolheu servir a Deus, ali, irmãos, Deus determinou que estaria realmente fazendo algo tremendo na vida de Ruth. E eu quero dizer para você, eu e você temos que escolher Deus todos os dias, diante do pecado, diante das ofertas malignas que o inimigo muitas vezes coloca diante de nós, diante dos manjares de Satanás, diante das tentações. Sempre nós temos que escolher Deus, escolher a Deus. Venham as tentações, venham as propostas, venham o que vier, a gente tem que estar escolhendo Deus todos os dias. Eu escolho Deus, eu escolho servir a Deus, eu escolho estar com Deus. Porque todos os dias, irmãos, o inimigo coloca coisas diante de nós para que a gente dê as costas para Deus. E a gente tem que estar escolhendo Deus todos os dias. Como Ruth escolheu Deus para ser o Deus da sua vida, assim nós temos que manter firme a nossa escolha. Quem aceitou Jesus como Salvador aí? Então você escolheu Deus. Agora você tem que manter firme essa escolha todos os dias. Manter firme essa escolha todos os dias. Em último lugar, é possível recomeçarmos bem quando cremos que vale a pena estar e andar com o povo de Deus. Noemi e Ruth caminharam em direção ao povo de Deus.
porque a bênção estava sendo derramada sobre o povo de Deus e aonde eles estavam. Eu quero perguntar para você que está aqui nessa noite: vale a pena estar na igreja? Vale a pena fazer parte da igreja? Tem bênçãos que Deus derrama sobre a igreja. Tem bênçãos que Deus derrama sobre a igreja reunida. E se eu não estou lá, naquele dia, naquele momento, eu perdi a oportunidade de ser abençoado. Quem já viveu essa experiência? Irmãos, tem coisas que é para a igreja, e a gente tem que estar lá, a gente tem que estar junto. Ah, mas o povo de Deus é um povo difícil, o povo de Deus é um povo que às vezes pisa no nosso carro, pisa. O povo de Deus é um povo que muitas vezes decepciona a gente, sim, mas você tem que entender que da mesma maneira como você vê tudo isso nas pessoas, as pessoas também vê tudo isso em você, porque você também decepciona, você também falha, você também critica, você também pisa no calo dos outros, porque às vezes a gente vê o erro do outro, mas a gente não reconhece os nossos erros. E na igreja não tem ninguém melhor e nem pior, todos nós somos iguais em valor diante de Deus. Estamos sendo trabalhados pelo mesmo Deus, lapidados pelo mesmo Deus, para que a obra dele seja plena em nossas vidas. Então Ruth e Noemi, elas recomeçaram a vida, recomeçaram bem, porque elas caminharam em todas essas situações. E você também é convidado a fazer o mesmo. Talvez algumas dessas situações se encaixem na sua vida, talvez todas essas situações se encaixem na sua vida, ou talvez nenhuma dessas situações se encaixe na sua vida. Mas o importante é que você entenda que o que precisa ser colocado em pauta aqui é que, assim como Ruth e Noemi, você também enfrenta problemas, e por trás das suas atitudes de fé, de amor, de resiliência, existe um Deus trabalhando para te abençoar, existe um Deus trabalhando para te dar oportunidades de bênção na sua vida. Elas tiveram atitudes de fé, de resiliência e de amor, e nós também temos que ter atitudes de fé, de resiliência e de amor. Talvez não são as mesmas, mas nós vamos ter que ter as atitudes que cabem a nós, ao nosso contexto de vida. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento. Feche seus olhos. Vamos estar orando nesse momento ao Senhor. Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque estamos tendo a oportunidade de recomeçar, de pensar em recomeço.